Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Tudo bem? Sexta-feira, chegou mais uma. O vento parece que bastante friozinho, mas a gente está com os corações aquecidos, né? Que a gente possa aproveitar esses instantes, nessa oportunidade de aumentar o nosso aquecimento interior, né? Que a gente busque a experiência da sublimação do nosso ser, nos conectarmos com a espiritualidade, nos conectarmos com esse rol de amigos espirituais que nos auxiliam, né? A gente, embora afastados fisicamente do portal da luz, continuamos unidos nos nossos propósitos, nos nossos compromissos e nas nossas afeições, né? Seguramente todos nós estamos saudosos do sorriso, do afago, do abraço, dos gestos onde nós expressamos o nosso carinho, o nosso afeto. Mas isso não diminui em nada esses sentimentos, que a gente possa então nesses instantes nos rememorarmos, relembrarmos, né? Vamos fazer como aquele que está em condições limitadas, que ele use a imaginação, use a construção do pensamento para idealizar esses momentos de encontro que tínhamos semanalmente, né? E nosso propósito, como sempre, é fazer considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma abordagem prática, uma abordagem reflexiva que nos possibilite uma transformação efetiva, nos possibilite um ganho de qualidade, né? Qualidade de compreensão, qualidade de pensamento, qualidade de vida. Esse é nosso objetivo principal. Recomendamos sempre, como todas as semanas, para que deixemos aí o nosso recipiente com água para fazer a sua transformação em medicamento, se for essas necessidades nossa e dos nossos entes familiares, que possamos então ter a assistência dos nossos amigos espirituais, médicos, enfermeiros, que possam nos acompanhar neste trabalho. Assim como fazemos semanalmente a faxina física da nossa casa, vamos cuidar agora da faxina espiritual, né? Como fazemos, por exemplo, na prática do Evangelho no lar. De uma forma simbólica, a gente inicia a nossa reunião, o nosso encontro, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pelos desafios que vemos sendo superados a cada dia. Independente do volume, da gravidade dos acontecimentos, tenhamos a esperança como norte, a fé como convicção e possamos estar emanados em sentimentos. Elevamos em prece o pensamento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Bom, para este final de semana a gente vai comentar um pouquinho sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. São as primeiras explicações que vamos fazer hoje, a primeira abordagem, primeiras reflexões, e no domingo damos continuidade. Se o assunto despertar interesse, a gente programa outras oportunidades, né? Sem angústia, sem pressa, sem ansiedade. O capítulo é rico em informações, rico em comentários, em historicidade, inclusive aspectos históricos a gente vai encontrar neste capítulo. Então a gente tem um material bastante rico e vamos nos dedicar a ele, né? Vou fazer uma leitura rápida aqui de um trechinho para nos inspirar.
Aí então as convicções primeiras do Kardec sobre essa parábola, que vai ser o nosso ponto de início dos nossos comentários, né? Aí, para quem não se recorda da parábola, embora acredito que sejam poucos aqueles que não se recordam, né? A parábola diz daquele convite que o chefe da família fez às bodas do seu filho e enviou os emissários para que chamasse os escolhidos, né? Que chamasse os convidados, né? Mandando dizer, olha, meu boi já foi matado, já colhi o que tinha que colher, a mesa está posta, chame lá os convidados, venham para as festas, para as bodas. E ninguém veio, simplesmente ninguém veio, ignoraram o convite. O pai, então, o chefe da família, fez novo convite, mandou outros emissários e convocou-os. Olha, a festa está pronta, venham. Aí os convidados ignoraram novamente, uns foram para os seus negócios, outros foram para o seu lazer, para as suas casas de campo, e outros ainda pegaram os emissários como prisioneiros, chegando inclusive a matá-los em alguns casos, né? Diante disso, o chefe simplesmente fala assim, olha, vou demonstrar todo o meu desafeto por esses que ignoraram o meu convite e vou estender o convite a todos. E a partir daí, todos são chamados, independente de quem fosse. E assim a festa se faz, está presente na sala vários convidados, aqueles que já não haviam mais sequer cogitado serem chamados, agora já faziam parte do banquete. Mas um deles estava sem a veste nupcial. E quando o dono da festa vê aquilo, fica ofendido, ultrajado. E determina que esse seja retirado da festa, lançado às trevas exteriores, porque considerava indispensável os trajes nupciais para aquela festança, né? Essa é a parábola que o Kardec faz os comentários, né? Então, apenas para rememorá-los, embora imaginando que a maioria de nós já lembrássemos dos detalhes, inclusive, né? E aí, as primeiras considerações que o Kardec faz, né, para já desbancar qualquer tipo de argumento contrário, no sentido de dizer que é inverossímil uma história dessa, onde já se viu, né, tanta dificuldade, é falar, olha, a gente precisa entender a parábola no contexto que Jesus vivia. Jesus utilizava dos fatos corriqueiros, usava dos hábitos, usava dos costumes para dar base às suas parábolas, às suas histórias, com um fundo moral, né? E aí é bem real, a gente vai ver, por exemplo, em outras passagens, que ele usa os costumes do tempo, né, para expressar o conhecimento. Usa os hábitos do pescador, os hábitos daquele que faz o rebanho, né, o pastor, usa dos hábitos daquele que tece os fios, né? Então ele sempre pega os fatos da vida, do exercício profissional, inclusive, para expressar os conhecimentos. E o Kardec chama atenção nesse trecho que ele fala assim, todas elas, né? Ele não fala a maioria, ele fala todas elas tinham um só objetivo, despertar a comunidade, despertar as massas populares, ele usa essa expressão, para a noção da vida futura, né? A noção da espiritualização, a noção da espiritualidade, né? Então, sem entender o contexto, de fato, não faria muito sentido a parábola e ela se mostraria até mesmo ridícula, né, por assim dizer. Mas quando se entende o seu contexto, parece que aí aumentar o seu valor, aumentar o seu grau de propósito, né? E é sem dúvida isso o que se deve considerar. Mas uma coisinha que eu pensava enquanto lia, estudava esse trecho, né? Eu não vou interpretar o Kardec dizendo que a parábola de Jesus só faz sentido no tempo de Jesus. Kardec não quis dizer isso. Ele fala que é importante ter o ponto de vista, mas não que ela é aplicável apenas naquele momento. As parábolas de Jesus retratam, espelham a expressão de uma verdade fundamental, de uma lei divina. Como toda verdade, como toda lei, ela é atemporal, ela vale para todo sempre, do instante em que promulgada ao fim dos tempos, por assim dizer. Então ela tem uma validade eterna, tem uma validade imortal, por todos os tempos. Então, não acredito que a gente só faça sentido interpretar a parábola tendo o contexto histórico daquele momento em que foi pronunciado, né?
penso que o aproveitamento da parábola, adaptadas às circunstâncias, guardadas as proporções, vale para todo momento histórico. Valeu para os que passaram, valeram valem para o atual e valerão para o futuro. Né? Por quê? Permitem a expressão de uma ideia universal. Óbvio que se já não temos hoje como entender alguns hábitos da antiguidade, outros já vieram. E esses outros hábitos também estão incluídos nessas passagens. Né? Hoje a gente pode adaptar o nosso momento, ou interpretar, melhor dizendo, o nosso tempo, também à luz desses ensinamentos. Né? Quantos e quantos anos passaram e talvez a grande maioria ainda não tenha entendido direito o seu sentido. Quando ele fala na parte final da parábola sobre a necessidade da veste nupcial, né? Quantos de nós já praticamos isso, né? Colocamos isso em prática? Eu tenho convicção que a Renata vai falar bastante sobre isso também, mas é algo que a gente precisa já, desde já pensar. Aquilo que valeu no tempo de Jesus continua valendo hoje. E o nosso alerta está aqui e agora. É nosso, é para nós. Jesus falou para nós, tanto na encarnação em que estávamos lá, como na encarnação atual e nas outras que virão, né? Então, a todo momento o recado é voltado para nós. Eu estava pensando aqui, né, dentro ainda de Kardec, né, pensando nas coisas que Kardec colocou nesse item selecionado, né, Alain? Porque, assim, esse é o contexto que Jesus, ele aproveitava dos costumes, do caráter do povo para poder dirigir os ensinos, imagina, a profundidade do que ele conhecia, né, o que ele já tinha vivenciado, o que ele já tinha adquirido enquanto ser espiritual, estava muito longe para que nós pudéssemos compreender e ainda deve estar, né, distante. E eu fico pensando que Jesus, então, ele também ele chega num contexto social muito caótico, muito parecido até com o que a gente tem vivenciado nos dias de hoje, guardadas as proporções de uma conquista exterior do homem, né, de uma conquista material, e aonde por essas conquistas, em termos de quem tem mais dinheiro ou quem tem mais inteligência, acaba usando dessa aquisição como um empoderamento, né? Eu tenho o poder sobre o outro. E esse poder sobre o outro acaba contaminando a sua intenção, né? A sua intenção de viver em paz. Eu estou falando aqui, mas talvez tentando trazer para o homem que tem uma religião, né? Um homem que tem algum tipo de crença. Pode ser tanto espírita como um espiritualista, né? Porque tanto o espírita quanto o espiritualista, ele vai além desta vida material, do propósito imediato do aqui e agora. Então esse homem que já tem essa espiritualidade, está ancorado numa força maior, tem a crença em Deus, tem a crença na imortalidade da alma, ele passa a ver, ele passa a sentir, na verdade, uma necessidade de ter uma vivência mais profunda em relação às suas escolhas da vida, né? E com isso faz com que o homem, esse homem espiritualizado, ele tenha uma relação para com o próximo de forma muito diferente, porque ele não separa e sim ele agrega, porque ele valoriza o momento de cada um, ao passo que aquele homem interessado num domínio, num poder, e me vem muito Paulo de Tarso nesse momento, né? Enquanto ele era conhecedor da lei, tinha um poder sobre nas suas mãos, ele mandava, ele dominava, acreditando até mesmo que ele estava fazendo isso em nome de uma religião. Então, a sua expressão religiosa era muito exterior, como se ele pudesse ter controle dos outros e das situações por conta de ter uma crença. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que
O Evangelho, ele, ao meu entendimento dessa lição, ele nos faz um convite não para os cultos exteriores, não para nós termos poderes, até mesmo poder de domínio, poder de separar, eu sou dessa religião, você é daqui, daquela, eu tenho tal situação, você tem tal aquela, mas o Evangelho ele pede para que a gente tenha um autodomínio, e eu acho que isso que faz toda a diferença. Porque tanto naquela época que Jesus esteve entre nós e nos momentos atuais, nós temos uma vida material ainda muito forte, ainda uma necessidade de uma conquista muito exterior. E Jesus disse que no momento oportuno, eu acredito que no momento da nossa maturidade intelectual, de raciocínio, de luz, né, na nossa consciência, nós já temos condições de compreender esse ponto de vista que é a vida futura. Né? Então, nós já temos essa condição de entender e talvez de, como você destacou, né, a questão da... Não basta, a parábola coloca, né, não basta ir a um banquete, mas também vestir a túnica nupcial, estar vestido adequadamente, né? Então, não basta só a gente fazer o movimento de ir para o exterior, mas que nas nossas relações estejamos entregue a esses princípios de amor, de moralidade, porque os judeus tinham a lei nas suas mãos, mas eles não tiveram naquele momento a maturidade de entender a profundidade de que toda a lei era para ter uma conduta moral. Aí nós tínhamos na época de Jesus muitos incrédulos que não acreditavam em nada, que viviam o que era o momento oportuno. E tínhamos também, como ele destaca na parábola, aqueles outros que faziam os cultos exteriores. Nos dias de hoje, nós já temos a capacidade de compreender que essas três referências não nos servem, não são suficientes para a nossa vida. Quer dizer, incrédulo é insuficiente mesmo. Culto exteriores. Às vezes é até melhor você ter um culto exterior e ter uma boa intenção do que não ter nada. Não é de tão ruim. Muitas vezes alguém que já tem o hábito pela sua cultura religiosa de acender velas, né? E vem e nos pergunta: nossa, mas eu estou tão desesperado, eu sei que vocês espíritas, né, não acreditam nisso, mas eu poderia acender uma vela? Gente, nessa situação, o que é pior para a pessoa? Né? Ela ir contra uma crença que está dentro dela, enraizada, e ela não acender e ficar com medo, ficar aflita porque não está acendendo, como se isso não fosse suficiente para ela. Então que acenda essa vela, mas que não somente vá para essa vela, vá para esse banquete, mas qual é a sua intenção? Qual é o seu desejo? O que é que você vibra dentro? E faça o seu pedido, faça a sua oração em paz. O problema da prática exterior é aquele que acende a vela e sai para agredir o outro, né? Então, é o que eram os fariseus, né? Os fariseus iam lá orar para roubar as viúvas, né? Que tem as passagens que Jesus fala, né? Vocês são cordeiro, lobos em pele de cordeiro, fazem orações para espoliar as viúvas, né? Então, na prática da exterioridade, estão fazendo iniquidades. Estão como fazendo, se isso anulasse? Exatamente. É o que eles entendiam. Assim, não, eu pratico a lei quando eu honro, faço a oferta ao templo. Né? E por trás estavam lá espoliando, estavam fazendo as atrocidades. Eu coloco na terceira pessoa, mas talvez fosse a primeira pessoa do plural, né? Nós estávamos fazendo isso e hoje temos aí a necessidade de remodelarmos os nossos atos, trocarmos as nossas experiências, progredirmos, né, nas atitudes. Aí eu peço licença para voltar na veste nupcial. Eu não sei se você vai falar um pouco mais sobre isso. Não, pode concluir. Eu assim, me chama muito a atenção, essa necessidade de que haja conformidade, por assim dizer, né? A conformidade entre o que eu expresso, o que eu faço
e aquilo que eu sinto, aquilo que está no meu interior, né? Que eu penso também, mas não no sentido de pensar só de conhecer. Não. Né? No que há de coerência aquilo que são as minhas práticas, os meus pensamentos mesmo, do dia a dia. E às vezes, até mesmo na forma um pouco mais literal, vamos dizer assim, né? Você fez os comentários quando a gente estava comentando antes da gravação, né? Aquilo realmente me toca, me chama a atenção. Eu acho que é importante a gente falar disso, comentar, né? Quando uma pessoa chama para uma festa de casamento, aqui é bodas nupciais, era disso que nós estávamos falando na parábola. Quando alguém te chama para uma festa de casamento e você atende a esse chamado, mas vai lá de bermuda, né? Vai lá de camiseta, vai lá de regata, chinelo de dedo, tal. É desrespeitoso, não é? Porque não tem coerência entre o objetivo de quem convida, venha participar dessa solenidade, desse momento de transição na vida de uma pessoa que me é cara, né? de um símbolo para a sociedade que marca um ritual de passagem, às vezes, tal. Um momento de formalidade, um momento de seriedade, por assim, introspecção e seriedade, né? Sim. Alegria, sim, mas seriedade junto, né? Porque alegre não é simplesmente ser desleixado. E aí você vai, mas com outro espírito, o espírito da leviandade, o espírito da bagunça, o espírito da falta do compromisso, né? Então não há coerência, não há correspondência. Eu acho que essa pessoa não tem veste nupcial literalmente. Né? Agora, além dessa interpretação literal e atual, eu diria até, a gente pode estender isso para outras coisas, né? Pode estender para o compromisso profissional, para os compromissos pessoais, para os compromissos dentro da igreja, dentro da casa espírita, onde for. Né? Uma coisa é você ser chamado para um compromisso. Venha participar conosco deste grupo de trabalho, desse grupo de orações, desse grupo de estudo e tal. E você aceita, mas aceita pelo oba-oba. Aceita pela sociedade, pelo status de estar naquele local. Opa, já fui reconhecido como um trabalhador, já fui reconhecido como alguém que tem condições de estudar. E vai como? Né? Qual a sua cota de participação nisso? Qual a sua cota de compromisso nisso? Né? Não simbolicamente, mas de forma efetiva. Para aquele que vai para um grupo de oração, com que fé você está indo? Né? Com que objetivo? O que te move dentro para estar nesse grupo? Né? Então, qual é a sua veste neste momento? Né? As ciências, de modo geral, hoje têm nos convidado a meditar, mas a intencionar. Né? O que é que você intenciona nessa prática? O que é que você intenciona nesse seu trabalho? O que é que você intenciona quando é convidado a algo? Né? Então, qual é a minha intenção? Eu acho que o Evangelho nos pede para ir além do exterior. Né? E esse ir além, é lógico que se manifesta no exterior, porque Jesus ele exemplificou todos os ensinos do reino de Deus nas relações humanas, com o seu relacionamento intrapessoal, ele com todas as suas aquisições, e externando tudo isso nas relações interpessoais, ou seja, no seu convívio e nas suas relações, né? Então, para nós, hoje, o convite para dessa lição talvez seja: o que eu devo intencionar, né, na minha vida é estar ajustado a uma necessidade e a um propósito, para que tenha um sentido, né, essa experiência reencarnatória. E o convite, então, que nos chega nesse capítulo fora da caridade não há salvação. Embora esse capítulo não seja direcionado para tratar desse assunto, o convite final desse capítulo: como é que eu vou purificar o meu pensamento, como é que eu vou purificar o meu coração e colocar acima de tudo o cumprimento das leis, que não é aquele cumprimento exterior. Então eu sei, eu falo, e para nós espíritas a fala é muito significativa,
porque a gente representa muito o espiritismo, principalmente nas palestras. Usando esse recurso. Usando esse recurso. Então a fala para nós espíritas é muito perigosa, porque é na fala que nós estamos manifestando tudo o que está dentro da gente, né? E todas as nossas construções, ou não, elas podem camuflar como um bom discurso a tal ponto de ninguém perceber que não há nenhuma construção interna. Olha que interessante, né? Então, o convite que a gente recebe nesse capítulo cumpre a lei. E para compreendermos, para estarmos aceitando o convite, não basta dizer sim para esse convite, mas é preciso estar vestido, né, estar preparado para esse convite e se apresentar de forma legítima. E para nós, a legitimidade do espírita é que ele possa vivenciar com muita profundidade a caridade. As suas obras, né? Que é o que nós vamos ver muito, né? Entre hoje até o final da semana que vem, é o que a gente vai discutir com vocês. Tá bom, acho que... Considerações finais, Alain? De minha parte, não. É só mesmo a lembrança da lição. Muito bom. Vamos ao encerramento. Então vamos ao encerramento. Sentindo já a vibração da música, como a gente sempre convida todos. Para aqueles que se sentirem à vontade, fechem os seus olhos, recolham-se no seu silêncio íntimo. Pegue a sua água. Faça o seu pedido, intencione o que você deseja nesse momento, que seja observado em sua vida. Coloque luz na sua necessidade para que ela deixe de ser tomada pela sombra. Ponha a luz da consciência, ponha a luz do amor, a luz da sabedoria sobre a sua necessidade mais íntima, para que possa ser acolhida neste momento. Essa necessidade, ela pode ser pontual, como uma dor que você esteja passando, uma perda no momento presente agora. Mas ela pode também estar mais ancorada na sua necessidade existencial. Pensa aí o que seria importante para você intencionar neste momento, que vai fazer mais sentido para você colocar a luz neste momento. E a luz vem com o sorriso de Jesus. Como é bom te encontrar. Sempre tão sereno, amoroso, carinhoso e compreendendo as minhas necessidades. E como o irmão mais novo que somos, nós abraçamos Jesus e agradecemos por Ele estar sempre presente em nossas vidas. E vamos sentindo o nosso coração ficando quente, calmo e cheio de esperança. E nessa paz agora eu intenciono toda a minha gratidão. Como é bom ter o sentimento de pertencer à família de Jesus e ser grata e honrá-lo pelos seus ensinos, pelo modelo que ele é daquele irmão amoroso, acolhedor. E é com esse sentimento de gratidão que nós vamos nos despedindo de Jesus e pedindo para que Ele leve com Ele os nossos sentimentos, através da oração que nós vamos vibrar agora, intencionando toda a nossa gratidão e já pedindo para a nossa necessidade, e que Jesus, ao encontrar o nosso Pai, Ele possa entregar a prece que Ele mesmo nos ensinou. Essa prece que diz:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis nos envolver nessas ilusões do mundo que nos perturbam, nos atormentam. Porque nós já decidimos, Senhor, seguir os seus ensinamentos. Que assim seja. Assim seja. Bom final de semana a todos, até domingo. Até e uma boa noite.